Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar num sistema operacional macOS o Python e o R e também como instalar o Jupyter Lab e configurar o Jupyter para reconhecer o R na nossa máquina, né? O procedimento de instalação tanto do Python quanto do R é bastante simples. A gente precisa ir até o site do Python, baixar o package de instalação do Python, ir até o site do R e baixar o package de instalação do R. Às vezes os sistemas operacionais macOS ele já vem com uma versão do Python que é a versão 2, mas nós vamos trabalhar com Python 3, então nós precisamos fazer esse procedimento de instalação. Então vamos começar instalando o Python. Nós vamos no nosso navegador de internet e nós vamos no endereço https dois pontos barra barra www.python.org. A gente abre, né, a página do Python. Eu venho aqui na opção Downloads, seleciono macOS, ok? E bem, na minha máquina a página não está sendo mostrada de uma maneira adequada, não sei porquê, mas não tem problema. Se a gente baixar, navegar para baixo dessa página, tem aqui Python Release for macOS, né? A gente quer o Stable Releases, tá? Eu quero o último Stable Release, que é Python 3.10.10, e tem aqui um botão para baixar, né? Download macOS 64-bit Universal Tool Installer, tá? Então eu vou baixar efetivamente o nosso último, né, instalador universal, tá? Do último lançamento estável, né? No caso aqui é o 3.10, tá? Então eu vou clicar aqui, ele começa a baixar, né, o package. Vocês devem ter visto isso nesse botãozinho aqui, né, na nossa barra de título à direita, né, um botãozinho redondo com uma flechinha para baixo. Se eu aperto nesse botãozinho aqui, está aqui o package que eu acabei de baixar, tá? Eu clico duas vezes nesse package, né? Parece que não foi, vou fazer de novo. Agora sim, né? Ele começa, tá, a executar o instalador do Python e agora é só seguir as instruções, tá? Eu vou sempre, por padrão, eu vou clicar em continue e aceite, tá? Accept, né? Então vamos lá, continue, tá? Agree, né? Que eu concordo com os termos de com os termos de instalação, né? E agora para install, tá? E agora só aguardo, tá? Ele, assim, para vocês instalarem, vocês têm que ter um poder de administrador, então ele vai pedir o password, né? A senha de vocês. E agora sim, clico novamente em install software e ele vai instalar o software. Nós aguardamos pacientemente, tomamos um café. E pronto, né? Está instalado, tá, o nosso Python, tá? Bem, o Python ele vem com um, um IDE, né? Que a gente pode usar, só que que é chamado idle, tá? Só que na instalação do macOS ele está com um problema, ele não está funcionando corretamente, tá? Então eu não recomendo que a gente use. De fato, que eu vou usar como ideia para as nossas aulas quase sempre vai ser o Jupyter Lab, né? Então não se preocupem com isso, tá? Para checar que o Python está instalado, eu vou fechar aqui, tá? E vamos abrir um terminal, né? Aqui está simplesmente uma mensagem de que a instalação foi completada com sucesso, né? Então eu vou fechar aqui. Ele pergunta se eu quero manter, né, o Python installer, né, o package. Não, pode removê-lo, tá? E pronto, né? Tá tudo removido aqui. Agora eu vou só para checar se que está instalado corretamente. Eu vou aqui no Finder, tá? Applications e vou abrir, tá, o terminal. Então para isso eu venho aqui na pasta Utilities, clico duas vezes e aqui no final eu tenho, tá, um ícone terminal, né? Quando eu clico duas vezes ele abre um terminal, né,
no estilo de um terminal de computador, tá? Na verdade é um simulador de terminal de computador. Eu vou escrever aqui Python 3 e da hífen version, tá? O que eu acabei de instalar foi o Python 3, né? Se tudo correr bem, ele vai dizer que a gente tem a versão 3.10 do Python, né? Isso, 3.10.0, tá? Então o nosso Python está instalado corretamente. Eu vou fechar esse terminal, tá? A próxima vez que eu precisar usá-lo, tá? Ele já está aqui com o ícone fixado aqui no Docker, né? Então eu não vou precisar acessá-lo. Eu posso acessá-lo diretamente aqui do nosso Docker, né? Docker, né? Bom, enfim, agora vamos instalar o R. Tanto o R quanto o Python, eles têm os seus arquivos organizados em repositórios, né? No caso do R, o repositório é chamado CRAN, C-R-A-N, e nesse repositório nós temos todos os arquivos de instalação do R e os arquivos de bibliotecas do R, né? No caso do Python, o repositório se chama PyPI, PYPI, né? E ele contém todas as bibliotecas e diversos aplicativos escritos em Python. Tá? Tanto o R quanto o Python tem ferramentas para a gente baixar esses arquivos do repositório e instalar nas nossas máquinas com facilidade. A gente vai falar das duas em breve, mas antes vamos instalar o R, tá? Então, como eu falei, o R ele tem um repositório central chamado CRAN, e esse repositório ele tem espelhos em todo o mundo, né? Isso quer dizer, ele tem servidores no resto do mundo que replicam esse repositório, simplesmente eles espelham esse repositório, tem os mesmos arquivos que esses repositórios, e para instalar o R, nós vamos baixar o package do R em um repositório específico, né? E para nós vai ser interessante a gente usar o repositório da USP, porque se vocês estiverem no campus da USP vai ser muito rápido de baixar o arquivo, né? E é um repositório que é em São Paulo, então tem uma proximidade geográfica de onde possivelmente vocês vão estar instalando o R no seu computador, tá? Bom, esse repositório ele pode ser acessado diretamente, tá? Se a gente digitar o endereço desse repositório ou por um caminho que talvez seja mais fácil de guardar, né? A gente vai na página https, tá? www.r-project.org, tá? E aqui a gente vai abrir, na fato, a página central do R, né? E vocês podem ver aqui que na página central já tem, né, aqui uma mensagem, né, para baixar o R, por favor escolha, né, o seu espelho do Serran preferido. Eu vou clicar aqui nesse link onde está escrito baixar o R, tá? E aqui ele vai dar uma lista de espelhos, né? E eu vou selecionar, como falei para vocês, um dos espelhos que aparece aqui, que estão na Universidade de São Paulo, né? São os espelhos da Faculdade de Zootecnia, né? De Veterinária, Zootecnia e o da Exalc. Vamos no da Faculdade Veterinária, está esse primeiro espelho aqui, eu clico duas vezes, você pode selecionar o que vocês quiserem, é verdade, né? E aqui eu vou clicar em Download R para macOS, né? Download R for macOS. Tá? E o que eu vou pegar é o package mais atualizado que a gente tem aqui, né? O último release que está aqui é o R4.1.1 package, e vou fazer a mesma coisa que a gente fez com o Python, né? Eu clico aqui para ele baixar o aplicativo, ele começa a baixar, aparece a setinha aqui para baixo, quando completa, né, esse íconezinho vira uma bolinha, eu clico nessa bolinha e vou clicar duas vezes agora em R4.1.1 package, né, para instalar esse package. Ele extrai o instalador, começa o instalador, e novamente eu vou pedir para continuar, e quando ele pedir se eu concordo, né, com os termos de licença do software, eu digo que concordo, agree, e agora vou para install. Ele novamente vai pedir a minha senha, né, eu coloco minha senha aqui, e pronto, agora ele começa a instalar o R, novamente a gente espera, toma um cafezinho, daqui a pouco o R vai estar instalado. Então, agora recebemos uma mensagem que a instalação foi bem sucedida, fechamos essa janela,
nós podemos mover para o lixo, né, o instalador, tá ok? Pronto, e agora a gente pode também limpar nossa área de downloads, porque a gente não precisa mais desses downloads. E agora nós temos tanto R quanto Python instalado nas nossas máquinas, né? E vocês podem ver, por exemplo, que se eu vier aqui no grupo de aplicativos do Finder, né, Applications, eu tenho aqui um ícone para o R, e lá embaixo eu tenho, lá embaixo não, aqui eu tenho uma pasta, né, do Python 3.10, tá? Se eu clicar nesse ícone do R, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um console em modo gráfico, né? Ou seja, independente do terminal que a gente está usando, daqui o nosso R está instalado, tá, no nosso console, está em modo gráfico, né? O que possivelmente vai acontecer na máquina de vocês quando se abre esse modo gráfico, ele vai ter aqui algumas mensagens referentes ao fato de que ele não está localizando qual que é o encoding, qual que é a codificação que o R deve estar usando. Tá? Para evitar esse tipo de mensagem, de mensagem de aviso, né? de warning, né? Vocês podem fazer o seguinte. Vamos sair do console do R, tá? Vou dar aqui, quando a gente sai, ele pergunta se eu quero salvar, né, o espaço de trabalho ou não. No caso, eu vou dizer que eu não quero, tá? Sair do console do R. Agora eu vou para o terminal, tá? E vou escrever o seguinte comando: defaults, D-E-F-A-U-L-T-S, tá? Write, W-R-I-T-E, tá? Org, O-R-G, ponto, tá? R maiúsculo, hífen, project, P-R-O-G-E-C, perdão, P-R-O-J-E-C-T, ponto org, ponto A, perdão, né? Ponto R, portanto, né? Force, ponto lang, tudo em maiúsculo, L-A-N-G, tá? E se vocês quiserem que a sua língua fique em português, PT, underline, né, o subscrito, BR, tá? Ponto UTF-8, tá? Notem que o Apple, né, as máquinas da Apple, elas têm uma linguagem sensível à casa, elas são sensíveis, elas diferenciam letra maiúscula de letra minúscula, então você tem que prestar bastante atenção para onde está maiúsculo colocar maiúsculo, onde está minúsculo colocar minúsculo, né? Eu vou dar Enter aqui, tá? E o que vai acontecer se eu der esse comando é que o R, primeiro, ele não vai dar mais aquela mensagem que possivelmente vocês receberam. Eu não recebi porque meu computador já estava configurado para não dar essa mensagem, tá? Só que agora o R está escrevendo as mensagens dele em português, tá? Então aqui tem uma mensagem, o R é um software livre, vem sem garantia alguma, você pode redistribuí-lo sob certas condições e assim por diante, tá? Como o meu computador está todo configurado em inglês, eu vou configurar para ele continuar mandando as mensagens em inglês, mas para que a gente não tenha mais aquele erro, eu vou repetir o mesmo comando que a gente acabou de escrever aqui. Então vou fechar de novo o console do R, não salva, né? E vou repetir o mesmo comando que a gente acabou de escrever, só que no lugar de PT eu vou colocar em de inglês, né? E no lugar de BR de Brasil eu vou colocar US de Estados Unidos, né? United States, tá? Pronto, agora quando eu abro o R, ele vai abrir voltando a abrir com a mensagem em inglês. Aqui é só porque preciosismo meu, só quero para a gente ter mais consistência, né? Já que está tudo em inglês na minha máquina, deixar as mensagens também em inglês, tá? Então agora o R está instalado. O próximo passo agora é a gente instalar o Jupyter, né? O Jupyter Lab especificamente, né? E depois configurar o R, né, para ele ou configurar o Jupyter Lab para ele reconhecer que o R também está instalado, tá? E para fazer isso, tá, nós vamos usar, tá, a ferramenta do Python para gerenciar packages, para gerenciar as nossas bibliotecas, né? Essa ferramenta chama-se pip, P-I-P, tá? Como na nossa máquina ele deve estar instalado como pip3, né? PIP3. Por quê? Porque eu devo ter uma versão do pip correspondente ao Python 2, né? Que a gente não vai usar. Então eu vou escrever pip3, tá? Essa ferramenta ela tem um comando chamado install, né? Então se eu escrever
pip3 install, ele vai reconhecer que eu quero instalar alguma coisa, né? E agora eu digo, né, qual que é o package que eu quero instalar. E o package que eu quero instalar chama-se Jupyter, né? Jupyter, né? Hyphen Lab. Ou, perdão, Jupyter Lab, tudo junto, sem o hífen, tá? Então, pip3 install Jupyter Lab. Dou Enter, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai buscar, né, o Jupyter Lab e vai instalar todas as bibliotecas necessárias, né, das quais o Jupyter Lab depende, tá? Esse processo pode demorar algum tempo, tá? Eu estou com bastante arquivos que precisava baixar que já estavam no cache do meu computador, então ele vai fazer um processo um pouco mais rápido, mas ainda assim a gente tem que esperar um pouquinho. Pronto, agora está instalado, tá? Na máquina de vocês talvez demore um pouco mais porque tenha mais arquivos para instalar, tá? Quando eu tenho o Jupyter Lab instalado, então eu vou dar um comando agora, Jupyter Lab, tá? Eu estou dando esse comando no terminal. Se eu clicar em Enter agora, ele vai abrir uma janela do meu navegador de internet, mas nessa janela agora vai ser usada, tá, como uma fachada, né, para o Python, né? Então eu posso agora usar o Python, tá? Usando um notebook do Jupyter Lab e um console, tá? O console é a forma mais simples, né? Eu tenho aqui uma área aqui embaixo na qual eu dou o comando. Terminado esse comando, eu pressiono Ctrl Enter e ele manda o comando lá para cima, né? Então se eu mandar aqui, por exemplo, fazer 7 vezes 83.5, né? Eu dou Ctrl Enter, tá? Perdão, eu dou Shift Enter, perdão, não é Ctrl Enter, é Shift Enter, né? E ele manda o comando para um console que fica aqui em cima, tá certo? E ele opera dessa maneira, tá? Bom, vou fechar esse console aqui. Então eu opero interativamente, né? Eu escrevo alguma coisa aqui, print, né? Olá a todos, né? E ele vai escrever, né? Shift Enter, tá? Ele imprime lá em cima, né? Olá a todos, tá? Então a gente pode sair desse console aqui, tá? Eu simplesmente vou clicar nesse xizinho aqui, né? Nessa aba que está escrito console 1 e à direita eu clico no X, tá? Apaguei o console e vou mostrar para vocês como que funciona, né, o notebook. Então o notebook ele é dividido em células, né? Em cada célula eu vou inserir comandos, tá? Então aqui, por exemplo, mas aqui eu posso inserir uma série de comandos, tá? Então eu posso, por exemplo, escrever print, né? 8.35, 8.25, por exemplo, elevado, no Python o elevado é 2 asteriscos, né? O elevado a 3.4, tá? Qualquer coisa desse tipo, tá? E eu posso pedir para ele imprimir outra coisa, né? Print, né? Olá a todos. Pronto, né? Eu dou Shift Enter, Shift Enter ou Ctrl Enter aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai executar essa ordem, né? Mas o que acontece é que no notebook, né, eu posso inserir células abaixo da célula que eu acabei de executar, mandar novas instruções aqui e assim por diante, né? Então eu posso pedir aqui simplesmente para ele calcular 2 mais 2, por exemplo, né? Ou 2 mais 4, se vocês quiserem. Se eu der Shift Enter, ele faz a conta e abre uma nova célula. Se eu der Ctrl Enter, ele só faz a conta e não abre uma nova célula, tá? Bom, então está funcionando o nosso Jupyter Lab, mas como vocês viram, né, eu vou fechar, tá? Então esse IPy Notebook, esse notebook do IPython. Ele pergunta se eu quero salvar, vou falar disso, não, pode jogar fora, mas como vocês viram, eu só tenho a opção aqui de acessar o Python, né? Não aparece nada relativamente ao R. Deixa eu fechar, deixa eu deletar, tá? Tem um íconezinho aqui do lado do nosso IPython é o navegador de arquivos, tá? E esse untitled IPyNB aqui é um arquivo que ele gerou quando eu abri o IPython Notebook. Eu não quero manter esse arquivo, eu vou pedir para ele deletar, tá? Então ele delete, ele pede para confirmar, sim, confirma, tá? E vamos sair agora por hora do Jupyter Lab. Para isso eu venho aqui em File, e eu dou Shutdown, e ele pergunta, pede para eu confirmar que eu quero fechar, né, efetivamente o Jupyter Lab. Quero, Shutdown, tá? Com isso ele encerra, né, o processo do Python que estava subjacente ao Jupyter Lab. Eu posso fechar aqui a nossa janela
do navegador de internet e voltamos aqui ao nossa interface, né, do terminal, tá? Uma coisa importante ou interessante, vocês podem ver, é que eu posso acessar o Python também diretamente do terminal. Se eu escrever aqui Python 3, né, Python 3, tá? Eu dou Enter, eu começo agora a interagir com o Python, tá? Então eu posso escrever aqui 8 vezes 3.34, por exemplo, dou Enter, ele faz a conta, né? E para sair, o que eu faço, eu dou o comando quit, né? E ele saiu do Python, né? A mesma coisa vale para o R. Se eu der o R com letra maiúscula aqui, ele entra agora em um interpretador do R e eu posso interagir com o R aqui, né? O R, por exemplo, ele tem uma constante chamada π, que é o 3,14, etc., né? O π da geometria. Eu posso elevar, por exemplo, calcular o π elevado a 3,1, dou Enter aqui, ele faz a conta, né? Como a gente esperava. Para sair dessa interface do R, né? Via terminal, tá? Eu vou dar um Q, ou escrever quit, tanto faz, tá? Abre e fecha parênteses, dou Enter, ele pergunta se eu quero salvar a minha área de trabalho, no caso eu não quero, tá? Então vou dar não, pronto, né? Daqui nós saímos do R, tá? Bem, agora para que o JupyterLab reconheça o R, né? Para que a gente possa usar o JupyterLab como uma front-end, como uma fachada para o R, nós precisamos avisar o JupyterLab que o R está aí, tá? A gente vai fazer isso usando um package do R. Tá? Então eu vou clicar no ícone do R aqui para abrir a interface gráfica dele. Vai ser mais confortável instalar o package com a interface gráfica, tá? É uma diferença de conforto muito pequena, tá? Bom, a gente pode instalar a biblioteca que eu quero instalar aqui chama irkernel, I-R-K-E-R-N-E-L, né? E eu tenho algumas maneiras de proceder à instalação, tá? Uma delas é através de uma interface gráfica. Eu vou aqui no menu do meu R, né? Eu estou na interface gráfica, ele tem um menu, e ele tem um menu aqui de packages e dados, né? Então eu clico aqui, tá? E eu venho aqui no Package Installer, né? O instalador de packages, o instalador de bibliotecas, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é um get list. Ele vai pegar uma lista de packages aqui. Talvez eles peçam para vocês selecionarem um repositório antes disso. Vocês selecionam o repositório que vocês quiserem. E aqui tem uma lista de packages, né? Eu vou pedir para ele procurar, né, exatamente o package que a gente quer. irkernel. Opa, aqui. irkernel. Tá? Ele selecionou aqui, né? E eu poderia simplesmente a partir daqui clicar em Install Select, tá? Selected. Vocês podem fazer isso, vai funcionar perfeitamente bem, é muito confortável, tá? Eu só vou fazer isso por um mecanismo de comando de linha, porque é o mecanismo que a gente usou para instalar o irkernel nas máquinas Windows e vai usar, e não vai precisar nas máquinas Linux, na verdade, né? Mas para instalar nas máquinas Windows. Então, apenas para ser similar. Se vocês quiserem, pode só clicar aqui em Install Selected e tudo vai correr bem, né? Uma outra alternativa é vir aqui na interface de comando de linha e escrever install packages. Então, install.packages, tá? É um comando, né? O comando para instalar novas bibliotecas, novos packages, tá? E eu preciso dar o argumento que eu tenho que dar para esse comando, tá? É o nome do package que eu quero instalar. O package que eu quero instalar é o irkernel, né? IR maiúsculos, tá? O R diferencia a letra maiúscula de letra minúscula, né? Então, IR maiúsculos kernel, né? K-E-R-N-E-L, tá? Essa palavra tem que estar entre aspas para o R reconhecer isso como um texto e não como uma referência a uma variável do R. Tá? Então, quando eu dou esse comando, ele vai instalar, né, esse irkernel. Tá? Veja que ele está perguntando aqui o seguinte: tem versões binárias disponíveis, mas as versões de código, né,
são mais recentes, tá? Daí ele pergunta, você quer instalar da fonte os packages, o que necessitaria de compilação? Responda não, tá? Porque ele não vai conseguir, a gente não configurou o nosso R para compilar esses packages. Então coloque no, tá? Ou não, se tiver a interface estiver em português, tá? E agora ele vai simplesmente baixar todos os packages, tem bastante dependências que ele está baixando, né? E pronto, ele baixou os packages e agora a gente está com IR-kernel instalado na nossa máquina, tá? É, agora eu posso dar quit, eu vou sair do R, tá? Eu poderia continuar nessa versão, nessa interface gráfica do R que a gente está usando, mas eu tentei fazer isso uma vez, não deu certo. Então eu vou voltar a usar o R, mas agora acessá-lo do terminal. Então sair da interface gráfica do R, ele pergunta se eu quero salvar meu workspace, não quero salvar, tá? E vou voltar aqui para o terminal e vou entrar no R via terminal. Então dê R maiúsculo, Enter, tá? E agora eu vou dar o seguinte comando, irkernel, tá? Que é a biblioteca que eu acabei de acessar, tá? Duas vezes tá os dois pontos, né? Então duas vezes o símbolo de dois pontos. Com isso eu estou pedindo para o R o seguinte, olha, procura essa biblioteca e execute tá, o comando que se segue dessa biblioteca. E o comando que se segue dessa biblioteca é install spec. E eu abro e fecho parênteses, tá? Install spec, spec é de fato a especificação de kernel do JupyterLab, né? É o que o JupyterLab vai reconhecer como algum aplicativo que ele pode, com o qual ele pode interagir, né? E install de instalar, então ele vai instalar, né, essa especificação no JupyterLab. Eu dou Enter, tá? Aguardo um pouco e pronto, ele diz que foi instalado, né, o kernel spec IR no diretório users/roberto, ou o nome do usuário que vocês estiverem usando, library Jupyter kernels IR, tá? Pronto, agora o R está acessível para o nosso JupyterLab. Eu vou sair dessa seção do R, dou um quit, né? Abre e fecha parênteses. Não quero salvar o workspace, então vou responder com N, tá? E agora se eu escrever Jupyter Lab, tá? E clicar Enter, o que vai acontecer? Ele vai abrir, né, novamente, né, o nosso navegador de internet como uma fachada do Jupyter, e agora vocês podem ver que eu posso acessar tanto o notebook, eu posso acessar o R, quanto no console eu também posso acessar o R, tá? Então se eu clicar aqui no R, por exemplo, no notebook, tá? Vocês podem ver aqui, eu posso pedir um comando que só o R sabe o que significa, que é pi, né? Lembrem que o Python não tem esse comando pi, e ele deve retornar a nossa variável pi, eu dou aqui Ctrl Enter, né? Ele deve retornar o pi aqui com bastante casas decimais, né? 3,14, 15, 9,2 e assim vai, né? Então aqui está nosso R foi instalado com sucesso. Vamos fechar esse notebook e não vamos salvá-lo, vamos deletá-lo aqui dos nossos arquivos, né? Clico com o botão direito, delete, deletou e pronto, tá? Instalamos então no nosso macOS, tá? Tanto o Python quanto o R, né? E quanto o JupyterLab configurado para rodar tanto Python quanto R, né? Agora eu venho em File, Shutdown, vou fechar aqui o nosso JupyterLab. Ele diz que está fechado, eu fecho o nosso navegador e está concluída a nossa instalação, né, ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo